Bom, em face da crise atual, muitas empresas estão demitindo empregados e neste rol aí os trabalhadores com maior tempo contratual por terem os salários mais elevados, que geralmente são os primeiros. De acordo com o IBGE, o Brasil tem cerca de 25 milhões de trabalhadores formais, dos quais 25% com mais de 50 anos de idade. E, além disso, de acordo com as pesquisas, a maioria dos empregadores não admite nem mantém em seus quadros trabalhadores com idade mais avançada. A gente vai falar sobre a questão da pré-aposentadoria, ou melhor, da estabilidade pré-aposentadoria, com a doutora e professora de Direito da PUC de URGS, Sonilde Lazarim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Marcelo. Bom, é uma dúvida muito comum. As empresas podem demitir o empregado quando ele estiver para se aposentar? Existe? Elas podem? Tem essa possibilidade? Bom, na verdade, pela legislação brasileira, pela CLT, não existe esta previsão legal que proteja o empregado de ser dispensado um período anterior, quando a aposentadoria está próxima. Mas há previsão legal deste direito nas chamadas normas coletivas, que são provenientes de acordos coletivos ou de convenções coletivas, onde os sindicatos pactuam esse direito, que é uma garantia de que a pessoa não seja dispensada quando está próximo à aposentadoria. Mas o que é este próximo? Qual seria esse prazo? Como não tem uma previsão legal estipulando um mínimo, as normas coletivas elas têm autonomia para disciplinarem conforme a negociação da própria categoria. Então, alguns sindicatos vão ter normas coletivas que dão 12 meses de garantia, outras 3 anos, 36 meses, algumas 18 meses ou até 12 meses. Algumas normas coletivas, e isso é muito importante, elas colocam condicionantes para que o empregado tenha direito, ainda que previsto na norma coletiva. Por exemplo, só é devido para o empregado que tiver mais de 5 anos na empresa, ou só é possível exercer esse direito se o empregado fizer uma comunicação por escrito ao empregador dentro de um período X. Por exemplo, tem 90 dias a partir da implementação do direito para comunicar que quer exercer esse direito. Então, se o empregado não faz, ele muitas vezes pode deixar de exercer esse direito. Bom, então, essa questão, esse aviso, vamos considerar assim, isso vai modificar de empresa para empresa. Isso depende, como tu disseste, a questão de acordo coletivo. Ou de categoria para categoria. Isso não está previsto em local algum da legislação. Não. E não há, por exemplo, a questão de o empregado perder ou ganhar, perder a estabilidade caso ele não avise. Enfim, isso não é sempre a questão da legislação. Isso, ele vai ter que ficar atento àquilo que diz a norma coletiva. É isso que tem o Tribunal do Trabalho vem entendendo, que como é uma liberalidade que é acordado através de norma coletiva, as partes podem fixar os requisitos. Então, se tem um requisito que tem que fazer o pré-aviso e a parte não avisa, o judiciário é controvertida a matéria, mas o judiciário, via de regra, vem entendendo que aí tem que cumprir aqueles requisitos. E não há uma regra única, então varia conforme os acordos, que é por empresa ou grupo de empresas, ou mesmo por categoria inteira. Essa questão, por exemplo, assim, caso tenha este acordo coletivo, caso ocorra, enfim, e o empregado avisa e ele acaba sendo demitido, dispensado. Uhum. Bom, isso tem alguma consequência depois? Tem uma consequência jurídica. Se ele tem o direito sem condicionantes ou se ele tem com condicionantes e praticou esse ato e ainda assim ele é dispensado, o empregado tem o direito de pedir a reintegração ao emprego até o término daquela garantia, aquela estabilidade provisória pré-aposentadoria. Se ele não for reintegrado, ele pode pedir uma indenização correspondente a todo o período que ele teria até a aposentadoria. Então, a orientação mesmo é, caso ocorra, sempre dar uma olhada na questão do acordo coletivo, ver se existe estabilidade ou não. Isso, a orientação para os empregados é esta. Primeira coisa, tem que ver se ele tem esse direito ou não. E ele só vai saber se ele tem esse direito ou não através do sindicato que representa a sua categoria. Lá vai ter as normas que vão informar se ele tem ou não esse direito. Tendo esse direito, o segundo passo, ele terá que ver junto à Previdência Social qual é o seu tempo efetivo de contribuição. E isso ele pode fazer pedindo um histórico, é um documento que se chama CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, não tem custo nenhum, tem acesso
em qualquer agência da Previdência Social, onde tem o histórico de todas as contribuições, porque muitas vezes o empregado não sabe também que ele está há 3 anos da aposentadoria. 3 anos, justamente. Porque mudaram tem muitas as regras, tem vários tipos de aposentadorias. Fica muito perdido nessa questão. É bom ele fazer esta prevenção. Os empregados têm que fazer isso, ver na Previdência o que tem de histórico contributivo e, a partir dali, conhecer as normas coletivas para poder exercer esse direito, que é muito importante. Com certeza, com certeza. Conversamos com a Sonilde Lazarim, que é doutora em Direito, professora de Direito da PUC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, doutora, muito obrigado novamente conosco aqui. Por nada, obrigado. Boa tarde. Boa tarde.